bastante peculiar, que está registrado em Romanos, no capítulo 14, a partir do versículo 1. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela precisa caminhar de comum acordo e ela precisa entender e suportar aqueles que são fracos, e também os fracos aprender a suportar os que são fortes. Porque a gente fala assim, tem que aprender a suportar os fracos, né? Mas os fracos também tem que aprender a suportar os fortes, não, né? então fica forte. Então a gente vai entender como que isso funciona, como é que é essa logística dentro da casa de Deus, né? Aí tem aquelas pessoas que condenam, aquelas pessoas que ele acha que aquilo não pode, isso não pode, né? Mas também em contrapartida, aquele que é fraco, que acha que aquilo que não pode, ele condena aquele outro que acha que pode, né? Então nenhum nem outro deve condenar, segundo é o que diz a Bíblia. Nós vamos aprender então isso aqui com o tema tolerância para com os fracos na fé. Louvado seja o nome do Senhor. O texto de Romanos, ele diz da seguinte forma: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas. Por quê? Um crê que tudo pode comer e o outro que é fraco come legumes. Quero fazer uma pausa nesse versículo aqui, para que a gente possa dar continuidade no texto. Paulo estava advertindo a igreja da época, como eu já disse, que aquela igreja abençoada de Coríntios era uma igreja muito abençoada, porém era uma igreja muito cheia de problemas, né? Em contrapartida, também esta igreja era abençoada com todos os dons, né, que a Bíblia se refere, que são 9 dons. E aqui nesta igreja, Paulo ele encontra uma certa divergência, porque tinha crentes lá que, sabe aquele crente santarrão, né? E tem aquele crente que mais, digamos assim, mais zeloso, aquele crente que achava assim, olha, não posso vestir isso, não posso calçar isso, porque Deus vai se desagradar. Mas tem aquele que, né, colocava uma roupa mais chiquitosa, e para ele estava tudo certo, e Deus era com ele. E aí começou a surgir uma certa divergência e um bate-boca no quesito comer, vestir, principalmente comer, que era uma coisa que eles pegavam muito. Então, tinha aqueles que comiam de tudo, comia carne, tudo, mas tinha aqueles que preferia mais assim uma comida light, um legumes, alguma coisa assim. E aí achava que quem comia estava condenado, mas quem comia achava que quem não comia era perturbado. E aí a confusão começou. Então, Paulo, tendo conhecimento, ele disse assim, olha, quando aos que estão enfermos na fé, presta atenção como é que Paulo se refere àquela pessoa que é cheio de coisinhas. Isso não pode, aquilo não pode, isso aqui. Esse tempo atrás, para os meus entender o que eu estou falando, por que Paulo se referiu como enfermo na fé? Porque praticamente é uma enfermidade. Então, tem um irmão lá no Paraná que fez um grupo, né, Família Cristã Brasileira, ele deu o nome do grupo, Família Cristã Brasileira, e colocou eu, alguns outros, no grupo como administrador do grupo, e colocou um perturbado lá como administrador também. Então, toda vez que alguém postava alguma coisa que não era relacionada, né, na Bíblia, né, dizendo assim, olha, hoje houve, né, terremoto, não sei na onde lá e tal, ele já mandava mensagem, ó, aqui só é para postar coisas da Bíblia, caso contrário eu vou te excluir. Era desse jeito que ele estava falando. E eu fui vendo aquilo, entendeu? Aí o irmão postou um outro assunto lá, eu estou vendendo, né, pamonha, vigia varão, entendeu? Se não parar com essas postagens eu vou te excluir.
Aí fui, sabe, várias mensagens, fui postando assim, aí eu peguei e fui excluir ele. Como de mim, eu poderia excluir ele. Daqui a pouco ele me mandou uma mensagem, assim, um áudio. Ô irmão, você me excluiu do grupo por quê? Está se doendo? Entendeu? Não aguenta ouvir a palavra? Aí eu mandei um áudio para ele, pessoa, meu amado. Não é nada disso não. Eu te excluí do grupo porque o senhor é muito santo naquele grupo não te pertence não. O senhor tem que procurar um grupo de santíssima santidade. E ali sugiro o senhor formar um grupo tal, né? Que só tenha o senhor, que tão santo. Porque do jeito que o senhor quer, entendeu? Aquele grupo está te fazendo mal. Então, são pessoas enfermas na fé. Sabe aquela pessoa? A própria palavra de Deus diz assim, ó: não sejais demasiadamente justo, porque não destruirá não só a ti mesmo, como aos que tiveram ao teu redor. É aquela pessoa que assim, que isso? Isso é batom? Vai pro fogo do inferno. Aí aquela pessoa que é uma bênção nas mãos de Deus, mas ela não tem estrutura para ouvir isso. Aí para de ir na igreja por causa de uma pessoa que tem essa deficiência. E aqui o apóstolo Paulo está falando assim, olha, recebei o tal, não em contenda sobre dúvida, porque um crê que tudo pode comer, e o outro que é fraco come legumes. Agora o versículo diz assim, o que não come, o que come não despreze o que come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então, irmãos, a gente tem que entender que se eu entendo que para mim é pecado, então para mim é pecado. Aí aquela pessoa sai fora da igreja, aquela pessoa não volta mais, porque aquela outra achou que ela ia para o inferno. Antigamente tinha muito disso, né? O que é isso na sua mão? Isso é obra do Satanás. Não, é o Satanás puro. Deixou o diabo entrar no teu couro, a pessoa ficava triste. Mas se você fosse falar assim, ó, o Satanás está em você, não está em mim não. Pronto. A coisa, quantos problemas desse nível eu tive que resolver? Porque as pessoas, assim como Paulo na época, entendeu? E a confusão era tamanha que causava divisão na igreja. E cortar cabelo? Meu Deus do céu, o que você fez? Só faltava você vai ter que rezar 7 Ave Maria e 4 Pai Nosso. Porque, irmãos, às vezes a gente se pega em usos e costumes, a gente se pega em detalhes que, se você for procurar na Bíblia, não existe. Então, Paulo, sabendo disso, ele falou assim, olha, aquele que acha que pode, não deve condenar aquele que acha que não pode, e nem o que acha que não pode deve condenar o que acha que pode. Quando eu aceitei a Jesus, eu enfrentei muito disso, porque, irmãos, era uma santíssima santidade tremenda naquela época. Por exemplo, os irmãos tinha que vir na igreja, andava assim, ó, igual eles levantar, qualquer culto, camisa botoadinha aqui e aqui, e as irmãs não tinha salto, era tudo assim, ó, rasteirinha, sandalinha, e aqueles tornozelos, mas só tinha um ossinho assim, parecendo um ossinho do frango, né? As canelinhas secas das irmãs, né? Mas elas vinham, entendeu? Agora, aparecia alguém de salto alto, para ver se é uma coisa, meu Deus do céu, aquelas irmãs, gente, que fuzuê que elas faziam, chamava o pastor, o senhor não viu? Mas ela não falava assim, irmã de salto alto, ela falava assim, o senhor não viu aquela irmã cascavelando? Misericórdia. Então, era uma doença, mas era
uma doença que fazia mais mal para a pessoa do que para o outro. Porque, imagine, se eu vou na igreja a fim de adorar a Deus, aí eu chego lá, eu começo, porque isso é uma doença. Por que Paulo falou receber os enfermos? Por que doença? Porque quando eu chego na igreja com esse dogma, com essa situação dentro de mim que tudo é pecado, que isso não pode, que isso não pode, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou cultuar a Deus, porque eu vou começar a caçar problema na vida dos outros. E quando eu achar problema na vida dos outros, eu vou começar a ficar indignado. Ficando indignado, eu começo a murmurar. E a murmuração é um pecado que Deus abomina. Não é que Deus odeia, Deus abomina. Sabe o que é abominar? Abominar é aquele pecado que Deus mais detesta, que Ele não aceita. Murmuração e idolatria. Esses pecados Deus abomina. Então, se a pessoa chega e ele começa: só pode ser coisa do cão. Olha só que sapato que essa irmã veio vestido, sendo ela crente. Aí ele tira o olho para o outro. Jesus do céu, esse irmão com essa camiseta é o Satanás puro. E aquilo começa a revolver dentro dela. Ela nem percebe que ela está perdendo a presença de Deus, que ela está perdendo de ouvir Deus falar, e ela sai indignada. E quando termina o culto, ela vai perturbar o pastor. E a Bíblia, ela não condena em si próprio você por querer ser daquele jeito. Ela condena você quando você quer ser desse jeito e quer colocar isso também na vida dos outros. Porque quando você faz isso, eu já disse, você começa a ficar indignado porque a pessoa está fazendo isso. A indignação causa revolta. Ficando revoltado, você vai murmurar. E a murmuração, para Deus, é abominação. Então Paulo, ele prosseguiu dizendo assim, no versículo 4: quem és tu? Olha só, irmãos. Eu imagino, quando leio esse texto aqui, eu começo a entrar dentro do cenário e começo a visualizar Paulo ensinando, né? E ele dizendo assim: quem és tu que julga o servo alheio? Sabe o que quer dizer isso? Quem é você que julga a pessoa que você não é dono dele? Isso quer dizer alheio. Ele não é teu servo, ele é do Deus Altíssimo. Quem é você para estar julgando ele? Aí, ó, diz que é crente, comendo carne de porco, diz que é crente, aí trabalhando naquela lanchonete lá, eu vejo ele entendeu? Que aquele, isso não é lanchonete, isso é padaria que você trabalha, né? Diz que é crente, e eu vi ele passando lá na rua lá, e a pessoa que ele é assim, irmãos, ele começa a ver coisas que não existem. A pessoa está com uma latinha de Guaraná e ele chega, e eu vi ele com a lata de cerveja. Ele começa a ver coisas na vida da pessoa. Eu me lembro de um episódio que aconteceu há muitos anos atrás, de um abençoado desse. Irmãos, é assim, ó, quando ele saía para ir para a igreja, de manhã cedo para a EBD, ele saía, sabe, olhando na casa dos irmãos para ver o que estava acontecendo. Os irmãos estavam levantando cedo ou não, certo? E ele chegava na igreja e ele ia falar para o pastor. E um dia ele passou, sabe, lá no Paraná, naquela época, né, a torneira ficava, irmãos, é engraçado, não sei se você já presenciou isso, não sei se não olhasse assim, a torneira de água, entendeu? Ficava lá na entrada do terreno, lá na rua, ficava lá tinha um tanque, né, tinha uma tábua que era para poder lavar a roupa, né? Um tancão de cimento, a maior parte era tanque, mas as irmãs colocavam, ou então um tambor, colocava a roupa lá dentro, depois na tábua e pá, e batia a roupa naquela tábua. Todo mundo tinha uma tábua daquela lá. Né? E então, para escovar os dentes, o que a gente fazia de manhã cedo? Levantava e ia lá na beira da rua, na entrada do portão. Era assim que funcionava, irmãos. Né? Vocês não sabem. Mas quem está me assistindo, que é da época, né, que é do Paraná, eu estou falando no estado do Paraná, porque eu nasci lá e cresci até os 12 anos lá. E era dessa forma. Né?
Agora, em outros estados eu não sei se era assim, mas lá era assim. E então esse abençoado foi para a EBD e viu o irmão lá na beira da torneira. E o irmão acabou de escovar os dentes, aí foi lavar a mão, catou a escova e colocou aqui, ó. Está lá lavando, ele passou uma praia, não deu outra. Chegou lá na igreja, pastor, aquele teu segundo. É teu segundo, não é? O senhor não sabe o que eu vi ele fazendo hoje. Que se o senhor me excluir, ó, vai dar B.O., porque eu vou falar. Pastor, o que você viu? Cigarrão na boca logo de manhã cedo, ele lavando a mão, nem viu eu passar. Passei, eu observei, ele estava com o cigarro na mão. Pastor, não, isso não pode acontecer. Vou chamar a atenção dele. Chamar a atenção, não, o senhor tem que excluir. Oxi, o cara está fumando. Aí quando chegou o irmão lá, pastor, irmão, vem cá na mensagem. Chegou e falou assim: o senhor está fumando? Pastor, misericórdia, está fumando, oxi, que isso? Gosto de cigarro, tem pavor. Não, fala a verdade, seja honesto. Porque a verdade, ela tem que ser dita. O senhor estava fumando, inclusive hoje. Para com isso. Não, jamais. Tem uma pessoa que viu você fumando. Quando? Que hora? Hoje de manhã, quando passou, você estava lá lavando a mão e com o cigarro na boca. Pastor. Cigarro não, escova de dente. Cadê? Coloquei aqui, estava lavando a mão. Meu Deus. O pastor ficou todo sem graça. Então essas pessoas, eles vê coisa aonde não existe. E vou dizer uma coisa para vocês: esse tipo de pessoa que ele fica julgando, ó, eu não gosto de sentar perto daquela irmã porque, certo, eu vejo o jeito que ela se veste, entendeu? Está totalmente fora da direção de Deus, eu não quero sentar perto porque eu não quero me contaminar. Ela nem imagina que a contaminada é ela. Que a causadora de problema é ela, ou é ele, porque mulher ser fuxiqueira, ser, sabe, contendeira, é quase que normal, porque mulher gosta de falar um pouquinho a mais. Pelo amor de Deus, irmãs que estão aí assistindo o vídeo, entendeu? Não são todas, mas a mulher ela tem mais essa facilidade, né? Agora, homem contendeiro é a pior coisa que tem. Cabra que fala muito é a pior coisa que tem. Que inclusive eu sempre conto a história de um abençoado, né, que tinha essa mania lá em Taciba. Se alguém lá de Taciba, daquela região, né, ouvir essa mensagem aí, porque nossa mensagem vai muito longe, né, e esse abençoado for vivo ainda, o senhor me perdoa, mas, né, eu creio que o senhor aprendeu uma grande lição, né? Mas, irmãos, ele era engraçado. Porque todo pastor que ia para aquela igreja, assumia a direção daquela igreja, aquele irmão ele chegava e: pastor, que bênção o senhor ter assumido essa igreja. Estava precisando, porque o pastor que saiu daqui não estava com nada. E aqui eu falo dedo a dedo, quem que é crente e quem que não é para o senhor. Em quem o senhor pode confiar, quem... Amém. Cada culto de ensino, os irmãos já ouviram eu falar isso. Cada culto de ensino, terminava o culto, ele fazia assim: vem cá, Elisão. Evangelista, vem cá, vem aqui. Chamando, né? Vem aqui, por favor. Cada culto que terminava, você é o atribulado do abençoado, eu sou o pastor. Aí ele chegava: paz do Senhor, meu pastor querido. Xaramanaia. Hoje o senhor foi tremendamente usado, hein? Que palavra! O senhor não faz nem ideia com quem Deus falou. Pastor, Deus falou com quem? Guilhermina. Deus falou com aquela mulher, porque olha, aquela mulher estava precisando. Pode sentar cá. Meu Deus do céu. Pastor, que bom, Deus falou com ela, né? Não. No outro culto, pastor, a mesma coisa e a mesma coisa. Ô pastor, que não,
era de Deus mesmo, Deus mandou o senhor para cá, porque hoje essa palavra tinha endereço certo, pastor. Mas que palavra! Pastor, pensa. O senhor sabe com quem falou hoje? Estou falando sobre o que eu conheço. Marlene. Tenho certeza que ela sentiu o peso. E assim foi, mano. Cada dia, deu lá uns 2 meses, o pastor se irritou com ele. Que todo dia, né, ele apresentava um. O pastor um dia falou assim, ó. Falou para a esposa, falou assim, eu não aguento mais esse abençoado. Diabo, não aguento mais. Hoje eu vou pregar no osso, nem na carne, eu vou pregar no osso. Mas eu vou preparar uma palavra, mas é assim, diretamente para ele. Entendeu? Eu quero dar uma lapada, mas a palavra do tesouro não se repara não, porque hoje eu estou na carne e no osso. Hoje eu vou apontar o dedo para ele, eu quero ver o que ele vai falar para mim depois do culto. E assim ele fez. Chegou no culto, tem crente linguarudo, e apontava para ele. Crente que a língua dele não vai caber dentro do caixão, de tanto que ele aponta os outros. Que fala com um, que fala com o outro. Ah, te converter, seu crente dos quintos infernos. Mas acabou com ele. Quando terminou o culto, lá vem ele. Eu falei assim, te peguei. E ele foi. Pai do Senhor, meu pastor. Pai do Senhor. E hoje? Eu vou dizer para o Senhor que hoje, de todos os dias que o Senhor pregou, hoje foi o dia que Deus mais me usou. Porque hoje foi assim, sabe? Foi tremendo. E o pastor já sabe, né? Não, filho, é assim mesmo, entendeu? Deus como fala, entendeu? Eu sei. Eu sabia que uma hora ia chegar na minha casa. Não, filho, é isso mesmo, né? Se conforma, né? Quando Deus fala, porque Ele está corrigindo, é porque Ele ama. Você sabe com quem Deus falou hoje? Quem? Com a minha esposa. Minha esposa. Ele falou assim, desiste. Passou perto, entendeu? Então, esse tipo de pessoa é desse jeito. Né? Isso foi um fato verídico. Entendeu? O pastor falou assim, aí a esposa do pastor começou a ir e falou assim, ele falou assim, não, desisto, entendeu? E ele continuou com a mesma, entendeu? Com a mesma. O pastor falou, não, deixa pra lá. Então esse tipo de pessoa, ele só vai ver problema nos outros, mas nunca nele, nunca vai entender que o maior problema, que o maior confusionista é ele. Porque quando eu me visto de extrema santidade, irmãos, você pode ter certeza que eu não vou ver nenhum pastor. E aliás, eu vou começar a colocar problema até em Deus. Entendeu? Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele já corrigiu, e a própria Bíblia adverte, não seja demasiadamente justo. Porque quando você quer ser muito, você acaba não sendo nada. Você perde de ouvir a palavra de Deus, perde de receber as bênçãos de Deus, né? O Espírito Santo de Deus se afasta de você, e as suas orações não é ouvida. Então, Paulo falou assim, quem és tu que julgas o servo alheio? Olha a pergunta que ele fez. Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou caia, mas se está firme, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então, você não tem que ficar se preocupando com ele, aquele ali já está mais do que, entendeu? Ali Satanás já agarrou ele por trás, de frente, de lado, ali. Tem pessoas, irmãos, eu pastorei a igreja que eu vou falar uma coisa para vocês. Que situação! Aquela igreja de Cajuru que nós pastoreamos, até hoje, irmãos, eu fico pensando assim, quanta paciência Deus me deu naquele lugar. E lá também eu tinha né, que todos os cultos era meu amado, né, meu amado daqui, meu amado de lá, está precisando de alguma coisa, meu amado, entendeu? Mas, irmãos, pense num camarada ímpio,
super, mega tribuloso. Um camarada que, quando eu cheguei lá na cidade, né, a igreja estava totalmente endividada, né, e eu fui nas lojas, né, onde eu sabia que a igreja devia, para me poder fazer um acerto, combinar, né, com os lojistas, que eu queria pagar. A igreja estava como uma igreja, né, caloteira. Eu cheguei lá, me apresentei, sou pastor de Madureira, né, do pastor, queria saber o que a igreja deve aqui, né, para a gente poder estar combinando e acertando. Mas qual igreja do senhor? Madureira, de onde que é? Lá do Cruz Alta. Ah, daquela igreja que tem o cara que mente mais do que o Satanás? Não. Que eu saiba, não tem ninguém lá que mente mais do que o cão, não. Não tem. É o fulano. Não vou citar o nome, meu cara, que o senhor sabe, né, da fama, se o senhor um dia assistir esse vídeo. Né? Mas como assim? Não, aqui não mente mais do que o Satanás, pai, aquele todo mundo conhece ele. Fui no outro lugar, a mesma coisa. A senhora da igreja do homem que mente mais do que o capeta, aí eu já fiquei sabendo, né? Entendeu? Moral da história. Na véspera de eu não sair embora, eu perdi a estribeira com ele. Entendeu? E a pessoa foi na porta da minha casa para poder saber, já sabendo que a gente estava. Então, esse tipo de pessoa, ele passou longos anos da sua vida perturbando os outros e não percebeu que ele mesmo estava muito doente, precisando de ser curado. E quando ele saiu de lá, ele foi excluído. Então, Paulo, ele tinha a maior preocupação de fazer com que a igreja ela fosse unida. Nós lemos a leitura oficial hoje, que foi 1 Coríntios, não é isso? Capítulo 1, versículo 10, que ele retrata para que as pessoas queiram estar no mesmo parâmetro, falando uma mesma coisa, que não dá para falar duas coisas. Não dá para você falar assim, não, entendeu? Eu gosto do irmão fulano, do ciclano, do bertano, porque a gente sabe, a gente é mesmo, entendeu? A gente fala a mesma coisa, né? A gente bebe da mesma água, no mesmo copo, assim. Mas já o fulano lá, então... Aí tem outro grupinho lá, fala assim, aquele grupo lá que bebeu o mesmo copo, entendeu? Tô fora. Aqui é eu, o João, o Mané, o Tiãozão, né? E tinha aqueles outros que eram mais do púlpito. Aqui a gente... Tanto é, irmãos, que a igreja, quando chegava no dia de Santa Ceia, sabe por que Paulo deu aquela palavra, né? Quando fosse esperar uns pelos outros? Porque a ceia, sabe como é que era naquela época? Juntava lá um grupo de 5, 6. Ó, nossa ceia nós vamos causar. A gente vai levar um mega pão. A gente vai levar um jarro de vinho e a gente... A outro levava, sabe, já um tambor e assim por diante. Aí cada um fazia um grupinho lá dentro da igreja e cada um ceava do seu modo. Embriagava, saia de lá, sabe, turbinado. Em vez de sair pela porta, saia pela janela, chamando o cachorro de caixa de Jesus de Genésio. Era uma realidade, irmão. A coisa era feia. E Paulo chegou e chamou a atenção, falou, gente, na casa de Deus, na ceia, não é para comer assim, não é para cear, mas de forma uníssa, de uma comunhão tremenda. Pensa numa igreja que deu trabalho e que sempre estava divertindo, porque as pessoas se achavam que, e tinha aqueles que se julgavam assim, melhor do que todo mundo. A gente não se mistura, a gente não come de monte, nem bebe de monte, a gente é só o que é necessário, mas também a gente não dá valor para as... Entendeu? Pensa numa igreja complicada, que não sabia aproveitar aquilo que Deus tinha dado para eles. Então, Paulo, aqui, eu entendo que Paulo aqui estava nervoso, ele estava, sabe, falando, né? Essa forma assim, ó, quem és tu que julgas o servo alheio? De que maneira você sabe que, imagina que Paulo falou para a igreja, quem és tu que julga o servo alheio? Não, ele foi com aspidez,
para seu próprio Senhor, ele está em pé ou caia, mas estará em pé, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Não participo disso porque eu não acho certo. Então, eu vou falar disso aí já, ó, não é comigo. Tinha uma irmã na igreja que tudo que a gente ia fazer, ela disse, eu não participo disso não. Tá bom. Ia fazer outra coisa? Não participo, não. Olha, eu vou falar para você o que Deus me mostrou, o que Deus me deu, aleluia. Entendeu? É forte, é do céu, e Deus, tá bom. Tá bom. Se é certo, você acha que não deve? Não, pastor, porque, entendeu? Esse negócio de comilança, esse negócio de bebelança, na casa de Deus, então tem uma visão, tá bom. Não precisa nem mostrar a sua visão, certo? A senhora do seu jeito. Moral da história. Não só ela, mas a casa dela, até os cachorros se desviou. Porque quando a gente ia lá, crente, sabe, fazia um almoço lá, não, os cachorros vinham, sabe, virava pra gente fazer assim, mostrando os dentes. Depois, mano, fui lá fazer uma visita que não estava mais gritando. Falei, chupilou, fiorei eu aqui. Nem quis nem saber, entendeu? Desconverteu, infeliz. Aí, ele continua dizendo assim, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Está entendendo? Se você falar assim, não, eu de sábado não faço nada, faz para você. E Deus vai receber. Mas não queira obrigar o outro, entendeu? Não queira. Então, irmãos, o que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor, não come, e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si, porque se vivemos para o Senhor, vivemos e morreremos para o Senhor, de sorte que, ou vivamos, ou morremos, somos de quê? Do Senhor. Então eu não posso chegar assim, ó. Você gosta de ir para a praia? Você gosta de ir para o cinema? Você gosta de estar no churrasquinho? Ô meu irmão, Deus abençoe esse salão de churrasco que eu vou. Eu não posso julgar o outro, entendeu? Se você faz para Deus, você tem que fazer para Deus, porque você é de Deus. E o outro que faz, ele faz para Deus, porque ele é de Deus. E ele encerra essa temática dizendo assim, ó, foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como de vivos. Mas tu por que julgas teu irmão? Ou tu também por que despreza teu irmão? Mas isso aqui é forte demais. Então, o que eu coloquei na minha cabeça, certo? Quando nós abrimos esse ministério, e eu fico enfatizando isso o tempo todo, a unidade, a comunhão. Sabe o que é comunhão? Sabe o que significa a palavra comunhão? Você não sabe o que significa comunhão? Sabe? Você que está nos assistindo, sabe o que significa comunhão? Fala assim, mas temos que ter em comunhão com o outro. Sabe o que significa isso? Então, a de aliança, para você que está acompanhando na rede social, não é um ministério que nasceu só por nascer, certo? Para ser igual a todo mundo. A gente não despreza ninguém, mas a gente não quer continuar na mesmice e fazendo coisas que a gente ensina e a gente acaba se tornando hipócrita, porque comunhão é tornar tudo em comum, é ser tudo igual, é não querer ser mais que ninguém.
É quando eu ver alguém precisando, certo? Eu compartilhar. É quando a gente determinar algo para ser feito para a melhoria da casa de Deus, todo mundo concordar. Isso é comunidade, é comunhão, certo? É tudo igual, não tem diferença. Não vou fazer porque não é minha praia, não concordo. Vamos recapitular aqui Coríntios, só para nós entender. 1 Coríntios 10, o que ele diz aqui? Vamos lá, ó. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de quem? Jesus Cristo, que digais todos uma mesma e que não haja entre vós dissensões. Antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Em um mesmo parecer. Sabe o que é isso? Comunhão, unidade. Aí ele diz assim, ó: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contendas entre vós. Está entendendo? Então, o que a de aliança tem de diferente? É que a gente fala da comunhão, da unidade, de um mesmo sentimento e procura viver esses parâmetros. Aleluia, Jesus. Porque quando eu ensino uma coisa e eu não vivo ela, eu posso estar enganando você, mas Deus está vendo tudo o que eu estou fazendo. Por isso que alguém esses dias entrou em contato comigo e falou assim: pastor, Paz do Senhor, Pai do Senhor, falou assim: olha, quero parabenizar o Senhor pelo trabalho que o Senhor está fazendo. E as mensagens que o Senhor posta são mensagens duras. Porém, é tudo que a gente precisa ouvir. E eu quero parabenizar o Senhor por o Senhor ter coragem de falar o que o Senhor fala. E se o Senhor fala, eu tenho certeza que o Senhor está vivendo o que o Senhor fala. Eu fui mandando mensagem, muito obrigado, Deus abençoe. Realmente, parece que nós somos chamados para pregar um evangelho puro, genuíno, e para nós vivermos ele. E quando eu prego uma coisa que eu não vivo, então eu estou sendo mentiroso, e aí Deus não se agrada, e a obra de Deus também vai perecer. Então, que sirva de exemplo para nós. Ninguém julga ninguém, ninguém fala mal de ninguém, ninguém critica ninguém, e tudo vai dar certo. Aleluia. Sejamos todos iguais, não tem ninguém melhor do que ninguém, e que, aliás, nem eu, como pastor da igreja, sou melhor do que ninguém. Somos todos iguais. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Vamos aplaudir Jesus? Que Deus possa ser nosso Deus, né? Nos guardando,